Oi, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus. Hoje é a parte 4 e é o capítulo 2 do livro de Hebreus na Bíblia Sagrada. Meu nome é Diomar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Eu vou agora pedir um favor para você e é muito importante você dar a sua consideração, o seu tempo e dedicar uma parte assim de um momento especial que você vai ler todo este capítulo 2 de Hebreus. E aí, após você ler, você vai pensar sobre esse texto, você vai orar ao Senhor Deus, pedir para Ele dar um entendimento, falar com você, dar uma palavra rema sobre esta palavra de Hebreus 2. E depois você volta aqui com a gente no vídeo, confira conosco os nossos pensamentos, os nossos comentários e impressões para nós crescermos juntos no conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra. Capítulo 2, versículo 1, começa com um alerta muito forte, falando assim que convém a gente atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido. E é interessante que a gente já escutou, já aprendeu, já sabe muita coisa da Bíblia Sagrada, embora a gente fale, tem coisa que eu não entendo, mas a gente, como sempre se fala, a gente deve se preocupar com as coisas que a gente sabe e entende, que a gente sabe que precisa praticar. E aqui está falando que é bom a gente atentar com mais diligência. O que é isso? Não vacilar, dar mais importância, foco. Não dormir no ponto. Sobre as coisas que a gente já tem ouvido, já tem aprendido, já sabe sobre a vontade de Deus, sobre o reino de Deus, sobre as coisas da verdade da Bíblia Sagrada. Para quê? E aqui está falando para que em tempo algum a gente desvie, a gente se afaste. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá muitas pessoas que vão apostatar da fé. O que é isso? Se afastar da fé, abandonar a fé. Então, eu quero fazer esse apelo agora, que você, agora nesse momento, fortaleça a sua fé. Coloca fogo na sua fé, inflame, deixe em chamas, fortaleça muito a sua fé, acenda a sua fé. Não deixa a sua fé ficar fraca. E se ela já está fraca? Então é isso que nós estamos falando. Nesse momento, fortaleça a sua fé. Volte-se para Deus. Arrependa-se dos seus pecados. O Senhor está com os braços abertos para você, te esperando. Se você der um passo para Deus, Ele dá 10 passos em sua direção. Achegai-vos a Deus, diz a palavra, e Ele se achegará a você. Buscar o Senhor, você vai achá-lo quando você buscá-lo, procurá-lo de todo o seu coração. Em Marcos 1, 14 e 15, neste evangelho, fala assim que Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Ele explicava, pregava sobre o reino do Senhor e ele falava assim, que o reino está próximo. E a orientação do Senhor Jesus, a ordem do Senhor Jesus é: arrependei-vos e creia no Evangelho. Então você vê que a pregação do Senhor é bem direta para a instrução do que a gente deve fazer, como a gente deve responder à pregação de Jesus. O arrependimento
e a fé no Evangelho. A gente precisa responder, dar uma resposta, uma correspondência àquilo que vem da parte de Jesus para nós. Então, a gente tem que tomar uma ação concreta e uma mudança de atitude. O arrependimento e a fé no Filho de Deus, no Evangelho do Senhor, é o que a gente tem que começar. É o início para que a gente possa, então, participar do reino do nosso Senhor Jesus. Quando aqui em Hebreus fala da lei, né, que os anjos, conforme está em Deuteronômio 33, participaram então ali para que a lei chegasse, né, até o povo de Israel através do servo do Senhor Moisés. Então aqui ele está falando que toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, o castigo, né? E aí o autor aos Hebreus faz uma pergunta: como a gente vai escapar se a gente não atentar para uma tão grande salvação que foi assim anunciada pelo Senhor e confirmada pelos que a ouviram? E aí, então, chama a nossa atenção. Porque se já na lei havia o castigo, quanto mais essa salvação tendo sido anunciada pelo Senhor, se a gente não se ater a ela, se atentar, prestar atenção, se apegar ao Senhor Jesus, como a gente vai escapar? Não tem jeito, porque Jesus é o caminho. Ele é o nome pelo qual a gente é salvo em Cristo Jesus. Esse nome, Jesus, é que nos dá salvação. Não há outro nome no qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus. A nossa vida aqui em carne, né? Em carne, osso e sangue, ela é temporária e a morte é uma transição em que nós vamos a então de verdade começar uma nova vida com um novo corpo, um corpo glorificado, transformado, né, que a gente vai receber. E a alma daquele que não atentar para a salvação, então, vai receber a perdição, ou seja, vai sofrer no inferno. De forma que o autor aqui aos Hebreus, ele está enfatizando isso. Como escapar se não atentar para essa grande salvação? Então, esse é o assunto mais sério da vida de qualquer ser humano. Precisamos atentar para o ato de salvação que Deus nos proporcionou através do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor diz na sua palavra, João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê no nome de Jesus, crê no Filho de Deus, seja salvo.
além do testemunho do próprio Jesus, essa palavra é acompanhada, como diz aqui, de sinais, milagres, várias maravilhas. Os dons do Espírito Santo, eles então estão assim a serviço do ministério, da pregação da palavra. Acompanham a palavra e o testemunho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que os sinais seguirão aos que creem. Então, os sinais, os milagres, as maravilhas que o Senhor realizou e realiza, são também acompanhamentos da pregação da palavra, para testemunho, para que as pessoas creiam em Deus e no poder de Deus. A gente precisa olhar as coisas da perspectiva do reino de Deus. Então, o sacrifício de Jesus para que ele pagasse pelos nossos pecados, reconciliasse a nossa vida com Deus, o Pai, através da sua morte, né, da morte de Jesus Cristo. Então, a gente tem que olhar isso da perspectiva de Deus, porque o Senhor Deus, então, em Jesus Cristo, reconciliou consigo mesmo o mundo, quer dizer, as pessoas, e Ele fez algo muito lindo, muito importante. Nos tornou, em Cristo Jesus, filhos. Então, Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos comprou pelo seu sangue precioso derramado na cruz, nos tornou, a todo aquele que crê, lhe deu o poder de se tornar filho e herdeiro deste reino dos céus. E aqui neste capítulo, ele diz que o Senhor Jesus nos santifica e não se envergonha de nos chamar irmãos. Este versículo é muito, muito lindo. É de um amor, de um carinho, de uma delicadeza da parte do Senhor Jesus, de nos transformar, né? Do Deus Pai nos transformar em filhos. E por sua vez, o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Então constituiu-se o quê? A família de Deus, o projeto de Deus em nos atrair para si através de Jesus, nos fazer participante do reino, do seu reino, como filhos, como herdeiros. E Jesus, o Filho de Deus, não se envergonha de nos chamar irmãos. Aqui o versículo 14 fala que Jesus, através da sua morte, destruiu aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. E aqui claramente está dizendo o trabalho, a missão do Senhor Jesus, ele tinha que fazer isso. Então, aqui diz, né? Como os filhos participaram da carne e do sangue, também Jesus teve que participar das mesmas coisas, para que através da sua morte ele destruísse o diabo e livrasse todos os que com medo da morte estavam
por toda a vida sujeitos à servidão, né? E aqui está dizendo que ele não tomou os anjos, mas a descendência de Abraão. Messias Jesus, né? Então, aqui mais uma vez, confirmando a superioridade de Jesus quanto aos anjos e também aqui esse privilégio que Deus deu aos homens, né? E não aos anjos, né? E o Senhor Jesus, ele fez o papel de sumo sacerdote, mas não sacerdote como da descendência de Arão, né? Mas de Melquisedeque, que é rei. O nome Melquisedeque significa rei da justiça. E o que você vai verificar com o ensinamento do Senhor Jesus é que ele associa sempre o seu reino à justiça. Ele fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus o Pai, né? E a sua justiça. Então, e Melquisedeque quer dizer rei da justiça. De forma que aqui neste capítulo 2, né, está dizendo que Jesus é misericordioso, quer dizer, ele teve um amor no seu coração, ele é fiel, aqui está dizendo também, né, naquilo que é de Deus, para quê? Para expiar os pecados do povo, pagar pelos pecados do povo, né, de todos nós. E aqui também está dizendo que ele teve que ser tentado, padeceu e por isso pode socorrer os que são tentados. No caso de Jesus, a obediência a Deus significava muito sofrimento, significava ele mesmo foi o sacrifício e ele mesmo o sumo sacerdote, né? Então, todas essas coisas o Senhor Jesus fez e é a prova do amor de Deus. Como a palavra de Deus fala, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus nos ama, prova o seu amor para conosco e nos torna, através de Jesus, filhos dele. Então, configurando a família de Deus, participando assim do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? O reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas justiça, paz e alegria. E sempre a pregação de Jesus se refere a esse reino de Deus. A oração, ele ensinou a gente a orar ao Pai, Pai nosso que está no céu. E ele diz: venha o teu reino. Então, o homem e a mulher devem participar do sobrenatural, daquilo que é espiritual, que muitas vezes o olho humano não consegue ver, mas mesmo sem ver, nós cremos pela fé, porque a gente vê a manifestação deste poder de Deus. E é pela fé, né? A fé é você acreditar, ter convicção das coisas que você não vê, como aqui esse próprio
livro de Hebreus explica no capítulo 11, né? A certeza do que você espera, a convicção daquilo que não se vê. De forma que o reino de Deus está em nós e nós precisamos participar deste reino. O Senhor fala para a gente orar: venha o teu reino e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, trazer o reino do céu, o invisível, o sobrenatural, o espiritual, para a nossa vida aqui na terra. E assim, a gente vai estar aberto para uma nova fase diferente na nossa vida, que é participar do milagre, do sobrenatural de Deus no nosso caminhar. E o caminhar deve ser uma caminhada de obediência, mas principalmente de amor a Deus e ao próximo, que é o mandamento principal que Jesus ensinou. Então, sabendo aqui que neste livro de Hebreus a gente está aprendendo como foi que Jesus colaborou, cumpriu uma missão para que a gente se tornasse irmão de Jesus, filho de Deus. Nós não nos tornamos divinos, porque divino é só Deus em sua trindade representada, então, do Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós se tornamos filhos de Deus e herdeiros do seu reino. Agora, uma coisa muito importante é saber de tudo isso que a gente tem aprendido da palavra, o que a gente está implementando nas nossas decisões. De tudo isso que a gente tem aprendido da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor Jesus, o que a gente tem aplicado na nossa vida de forma prática, para melhorar as decisões, para melhorar a vida de quem está ao nosso derredor. Quando a gente deixa o Senhor curar o nosso coração de mágoas, de traumas, Salmo 147 fala: Ele cura as feridas da nossa alma. E à medida que a gente permite que o sobrenatural de Deus, essa alegria do reino do céu, seja colocada em nós, no nosso coração, a vida das pessoas ao nosso derredor melhora demais, porque a nossa influência passa a ser uma influência positiva, suave, leve, né? Não aquela presença pesada, rancorosa, manipuladora, que muitas pessoas mal resolvidas têm em relação a si mesmo e aos que estão ao seu redor. Então, deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus mudar o seu coração. Deixa o amor, o perdão ser implementado no seu coração, na sua vida, na sua atitude, em obediência a Deus. E assim esse reino de Deus, o reino de amor, transformar a nossa vida, o nosso coração, quebrando as cadeias do inferno, porque a unção de Deus quebra o jugo pesado da nossa vida. Jesus falou: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O alívio de Deus, de Jesus, torna nosso coração leve, nossa atitude em relação aos que estão ao nosso redor muito mais abençoadoras.
e nós nos sentirmos, então, através de Jesus, aceitos, amados, o jugo quebrado, mais o jugo do mal, mais a aliança com Deus feita, uma aliança firme, uma aliança eterna. Então nós vamos ter em Cristo Jesus uma família de muitos irmãos, em Cristo Jesus, de Deus o Pai, que te amou, que me amou. Então a gente é parte dessa família, perdoados e capacitados para viver a vida de Deus, para viver o sobrenatural, através desse sacrifício do que padeceu o Senhor Jesus. Ele entende o que eu passo, Ele entende o que você passa. E no tempo certo, as bênçãos, a promessa de Deus se cumpre nas nossas vidas. Pense nestas coisas e até a semana que vem com o capítulo 3 de Hebreus, se Deus, o Eterno, assim o permitir. Deus te abençoe. Muita paz.